Perfeito. O Marley, assim, os grandes desafios que a gente encontra, né, no mercado, primeiro é estabelecer uma política de frota de início ao fim. Perfeito. E acho que isso já entra num ponto, né, que a gente sabe. Aqui, nós conversando, a gente entende que realmente tem que estar alinhado os dois lados, né? Uhum. Mas e para o mercado, Marcelo, como é que você enxerga os desafios, né? Quais são os desafios que normalmente essa gestão de benefícios ela enfrenta, tanto no primeiro estágio, que é de convencimento da diretoria, né, de quem vai realmente fazer a implementar, né, a Quem vai contratação, a comprar, né? Quem vai implementação, comprar a o comprar o produto, a produto. ideia, né, Isso. tanto na parte de realmente implementar dentro da empresa, né? Quais são os desafios que você enxerga aí e normalmente tem? Perfeito. O Marley, assim, os grandes desafios que a gente encontra, né, no mercado, primeiro é estabelecer uma política de frota de início ao fim, ali, Uhum. né, percorrendo a gestão, falaria até um pouco mais, né, vindo ali de uma decisão estratégica da companhia, né, pelo C-level da empresa, descendo a suas diretorias, chegando ali à operação e chegando ao motorista. Então, assim, essa cadeia como um todo fazer com que a política de frota ela seja executada, né? O Flávio até colocou no início aí do nosso bate-papo que o motorista ele tem um papel extremamente importante lá no início, né? Porque é ele que conduz o veículo, ele que Faz a faz com que coisa o equipamento acontecer. renda no seu potencial máximo, né? Evite desperdício em manutenção. Então, esse é o grande profissional ali que tem que ser valorizado. E quando a gente faz essa análise completa, né? O que Uhum. nós vemos de desafio é fazer com que essa política ela seja percorrida até o último nível. Que todos comprem, né, essa cultura que é implementada nas empresas que vai trazer os resultados. A gente vê um desafio muito grande, porque quando você senta atrás de uma mesa ali para fazer o planejamento com os dados abertos, quando você já chega nesse nível de digitalização, você consegue enxergar isso de forma clara, você consegue definir ali de forma estratégica onde você vai iniciar, né? Ali pode definir um quarto, dois quartos, eu não sei, cada empresa trabalha num modelo, então é tranquilo. Mas quando a gente vai para campo mesmo, que a gente vai na implementação, que a gente consegue ver os grandes desafios. A minha visão, a minha leitura, né, é que o grande desafio externo seja esse, fazer com que essa estratégia ela percorra todos os níveis. E assim, por que isso não acontece, né? Por que não há um engajamento total de todos? E aí a gente começa a fazer leituras e a gente começa a descortinar também oportunidades de fazer esse engajamento. Então, os benefícios, quando levado de forma estruturada, né, aos níveis ali dos colaboradores, dos motoristas, pessoas que estão ali na linha de frente, né, passa a ser um diferencial para esse engajamento, passa a ser um diferencial para que esse profissional consiga alcançar a eficiência profissional e esses resultados reflitam para a empresa. Então, eu faço muita relação e assim, a gente vê exemplos, né, muito claros disso no mercado, né? Quantas vezes a gente não vê um motorista que tenha talvez um problema de saúde, está se deslocando ali de uma cidade para outra, ele se sente mal, às vezes se alimentou e aquela alimentação não foi muito boa, né? Mas ele não tem como comprar um medicamento porque ele precisa de uma receita, aí ele talvez não tenha um convênio, então ele não consegue se deslocar da onde ele está no ponto parado até um hospital. E aí o que ele faz? Acaba que ele fica ali, passa mal, né? E isso pode trazer até problemas. A Inflit acompanha bastante, né? A questão da fadiga, né? Uhum. Tem algumas séries de ferramentas aí de telemetria para ajudar nesse ponto. Mas a humanização, ter por exemplo, um produto de telemedicina que consiga suprir essa necessidade, mostra que a empresa está preocupada com o profissional e passa uma visão de que ele está cuidando não somente do equipamento, mas também daquela pessoa. Então, quando você implementa uma telemetria para cuidar ali da pessoa, se ela está com sono ou não, né? Você implementa uma telemedicina, você implementa um produto de benefício, por exemplo, como de assistência jurídica,
né? Talvez a pessoa está com um problema ali num veículo ou numa separação, né? E a pessoa precisa desenvolver a sua atividade. Quando você dá esse arcabouço, né, de soluções para o motorista, você faz com que ele engaje. E aí a gente faz uma engenharia reversa. Um motorista engajado, um motorista que tem um compromisso com a política de frota, ele começa a entregar os resultados, você começa a fidelizar e você tem um turnover menor, e aí isso vem em cadeia, trazendo resultados lá no nosso nível, que é o custo, né? Que é o principal que a gente acabou de falar ali anteriormente, né? Então, assim, estou num custo agora adequado, o veículo está... Estou tendo uma extração do potencial desse veículo, não tenho manutenções, né? Porque você desencadeia uma série de outros eventos, né? Então, assim, o equipamento está rodando adequadamente, os horários estão sendo cumpridos. Então, a gente consegue fazer uma leitura 360. Então, assim, a humanização é um ponto que tem que ser discutido e tem que ser levado ali a nível dos profissionais que hoje não estão bem assistidos. Então, assim, esse para mim é de vários outros grandes desafios que a gente poderia explorar aqui, para mim é um dos grandes desafios que hoje a gente precisa sanar para ter esse profissional focado conosco. E como é grande esse desafio, viu? A gente tem outros episódios que a gente fala dos conflitos que existem entre, por exemplo, operação e manutenção, né? Entre o setor de recursos humanos e operação. Uhum. Setor de recursos humanos que está com a responsabilidade de contratar motorista e a operação que sofre com a falta de mão de obra. Isso é visível no país todo, a falta de mão de obra no setor do transporte. A falta de mão de obra qualificada, até por conta das tecnologias que estão evoluindo, né? Os processos que estão evoluindo também. Então, nós temos aí um desafio gigantesco nesse sentido, até porque o profissional entende que o setor está... questão salarial mesmo, é desvalorizado, o setor tem desvalorizado muito a questão da mão de obra, e aí eu estou falando de toda a mão de obra, desde a manutenção até a operação, motorista... todos eles sentem-se desvalorizados, e a gente sabe que o empresariado ele entende que paga muito. No final das contas, o empresário sente que paga muito, a mão de obra sente que recebe pouco, e fica todo mundo buscando solução para isso e gerando uma série de conflitos que vai culminar na operação em si, né? É um veículo que está sendo maltratado, é um funcionário. E aí a gente entra nisso que você falou, Marcelo, com uma propriedade muito legal, que é a questão do... Esse vídeo faz parte do podcast do Gestor de Frotas. E se você quiser saber mais sobre os nossos conteúdos, basta digitar Inflit no YouTube ou no Spotify e aproveitar todos os outros episódios.